Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigman para mais um vídeo artigo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que já estava bem alinhado com a ciência, mas faltava uma coisa mais consistente e eu vou dizer para vocês, não sei se a gente chegou na resposta que a gente imaginou acontecer, que é sobre o intervalo entre as séries no treinamento de força, né? Descansar pouco, 30 segundos, 1 minuto, ou descansar mais, 1 minuto e meio, 2, entre as séries. Pensando de forma específica na hipertrofia, o que rende mais resultado? Então essa é a questão que ficou no ar. Por que ficou no ar? Porque nós tínhamos alguns estudos originais, né, algumas pesquisas sendo feitas, e nenhuma meta-análise. Nós tínhamos até, inclusive, uma revisão realizada há uns 2, 3 anos atrás, mas ainda não no formato com meta-análise, ou seja, aquela em que matematicamente eu consigo ter uma ideia para onde o resultado aponta. Então, vem comigo que nós vamos falar sobre isso, tá bom? Vamos lá, a minha tela está aqui. É um estudo que foi publicado em 2024, este ano, então, bastante recente, tá? E que fala sobre a meta-análise, analisando o efeito do intervalo, o tempo de intervalo entre as séries, pensando especificamente na parte da hipertrofia. Alec Singer e colaboradores, e aí chama a atenção que nosso amigo Brett Schoenfeld encontra-se junto aqui, grupo dos Estados Unidos, Austrália e Reino Unido, né, fizeram esta meta-análise. Então, assim, né, a gente sabe que a meta-análise tem sido uma forma de direcionar em alguns entendimentos, né, em várias variáveis, né? Então, a carga, o volume, a frequência semanal, o ponto de falha do exercício, ou seja, trazendo uma indicação mais clara para onde estamos. Em relação ao intervalo, né, entre as séries, isso ainda não tinha sido feito, a literatura ainda não tinha apresentado uma meta-análise, como eu havia falado para vocês. De forma geral, as associações, por exemplo, a Associação de Condicionamento e de Força recomenda de 30 segundos a 90 segundos para otimizar a hipertrofia. Então, segundo a recomendação deles, esse seria o ponto ideal. Mas veja bem, muito dessas recomendações baseiam-se muitas vezes em estudos agudos, né, onde avalia a resposta hormonal e outras respostas principalmente. Sendo que na parte longitudinal nós ainda temos resultados que não estão completamente elucidados. E aí se faz necessário essa revisão com meta-análise. Então, o método utilizado foi por método Prisma, com seleção de palavras. Os estudos incluídos foram estudos randomizados, ou seja, que apresentam já um padrão mais adequado na intervenção. Os tipos de medidas realizadas de hipertrofia incluíram DEXA, bioimpedância, ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassom, biópsia muscular, inclusive circunferência dos membros avaliados. Então, observem, isso aqui é importante observar, que nós ainda, apesar de isso aqui serem métodos válidos, nós ainda temos métodos que ainda apresentam algumas limitações. Por exemplo, o ultrassom, por exemplo, a circunferência. Então, ainda não são os padrões ouro unicamente, né? Claro que é difícil a gente conseguir uma ressonância magnética em todos os estudos, mas é o que nos traz, às vezes, informações mais precisas. Então, sujeitos acima de 18 anos, com as variáveis controladas, no mínimo 4 semanas de intervenção, treinando 2 vezes por semana. Muito bem. Foi avaliada a qualidade dos estudos também, por meio dessa matriz aqui, né, que vai até 20 pontos, de 16 a 20 como sendo de boa qualidade, ok? Ainda, a partir dos estudos utilizados, se categorizou eles, ou estudos de curta, em duas divisões, né, binário, de curta intervalo, menos de 60 segundos, até 1 minuto, e longo, mais de 1 minuto. E também a meta-análise dividiu em 4 categorias, né? Então, a curta duração de 1 minuto a menos, a intermediária de 60 a 120 segundos, longo de 120 a 180, ou seja, 2, 3 minutos, e very long, muito longo, mais do que 3 minutos, né? A partir daí, se calculou o efeito de magnitude deles e se avaliou os resultados, ok? Então, vamos lá, resultados. Pessoal, além de estar inscrito, não esquece, né? Se você puder ajudar nós aqui do SUS, quem você puder ajudar,
A gente sabe que as enchentes vieram de forma muito forte, a gente sabe o quanto é importante a participação de cada um de vocês nesse processo. Então, ajude como puder, a gente aqui do Sul agradece muito a vocês, ok? Eu vou lá de novo aí para minha tela, então, resultados. 11 estudos foram localizados, sendo que 2 foram excluídos por não ter controle de volume e de carga, né? Não foram equalizados, isso é importante, né? Lembra que para a gente poder fazer essas comparações, a gente precisa equalizar, garantir que o volume e a carga não foram as variáveis que fizeram a diferença, e sim a variável estudada. Então vamos lá, o que nós temos aqui? Aqui nós temos a lista de todos os 9 estudos, né? Importante observar que 10 avaliaram membro inferior, né, a coxa, 6 avaliaram o braço e 3 o corpo como um todo, né, em termos de massa muscular. Resultados, né, gente? O que não se viu, né? O tempo curto produziu um efeito de magnitude próximo a um 0,50, um efeito moderado, tá? Médio, e o efeito longo também, um pouquinho mais do que 0,50, também produziu um efeito moderado. Então, quando dividido nos curtos e nos longos, até 1 minuto e mais, ambos mostraram resultados hipertróficos, ambos foram efetivos, tá? De forma mediana. Quando dividido em 4 categorias, nós encontramos resultados muito semelhantes, né? Mostrando que a categoria intermediária, entre 1 e 2 minutos, aproximou aqui de 0,65, um pouquinho maior do que os demais, mas ainda tendo a categoria de médio efeito. Então, todos os estudos provocaram respostas hipertróficas. Tá? A gente não está comparando um com o outro neste momento. E agora sim, vamos comparar um com o outro. Só que aí os autores trazem apenas os estudos específicos. Então, nós temos 3 estudos que fizeram a avaliação dicotômica, né, intervalo curto e longo, e onde a gente encontra que, em favor ao grupo longo, né, somando esses 3 estudos aqui, a gente encontra um efeito de magnitude de 0, de diferença, né, de 0,10, 0 alguma coisa aqui. Ou seja, um efeito trivial, né? Aqui nós temos pequeno, médio e grande. Essa primeira categoria é uma categoria trivial, ou seja, muito pequena essa diferença em favor ao grupo longo. Quando a gente pega dividido em 4 categorias, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 estudos. Quando a gente analisa todos esses estudos e coloca ele em conjunto, a gente encontra um efeito pequeno, né? 0,18, alguma coisa parecida com isso, em favor ao grupo longo. Então, observem que todos os estudos ficaram ou entre o pequeno e o trivial, acaba tendo um efeito pequeno em favor a grupos com mais intervalo, ok? Isso aqui pensando na hipertrofia da coxa, né? E antes, espera aí, deixa eu só me corrigir, e antes nós tínhamos a hipertrofia dos membros superiores, tá? Então, aqui são os 3 estudos de membro superior e aqui os 6 estudos de membro inferior. Ainda temos mais um resultado. Corpo inteiro, observe que interessante. O corpo inteiro, os 3 estudos encontraram em favor a um período mais curto de intervalo, mas, de novo, um efeito de magnitude trivial, ou seja, quase podendo ser desconsiderado. E a avaliação da qualidade dos estudos, né, mostrou que a média ficou em 15, né, lembrando que 16 a 20 era uma boa qualidade, né? Então nós tínhamos 4 estudos de boa qualidade, 4 de regular e um estudo de qualidade baixa. Na discussão, então, vamos lá, então, para fechar essa conta, né, mostrando que existe uma pequena vantagem ao intervalo mais longo, né? E mostrando praticamente que essa diferença ela não é significativa quando a gente consegue equalizar os volumes, né? Ainda ele coloca, existe alguma heterogeneidade nos dados, um pequeno número de estudos que impede a gente de ter uma conclusão mais forte. Então, como eu disse no começo, né, a gente fez a meta-análise para achar um direcionamento, mas o direcionamento acabou sendo ainda muito fraco, né? Ainda uma coisa importante, ele lembra que na parte de hipertrofia de corpo inteiro houve um benefício no curto e nos segmentos no intervalo longo? Pois é, e aqui ele justifica isso principalmente pelos métodos de avaliação, né? O método de avaliação de corpo inteiro, ele
ele não tem a mesma precisão que a gente acabou encontrando nos membros específicos, tá? Ainda a outra, possivelmente, né, a explicação que normalmente se vê, que intervalos mais longos são benéficos pela possibilidade de se trabalhar com mais volumes, você recupera mais e consegue fazer algumas repetições a mais, e com isso o volume total acaba sendo acrescido. Foi feita ainda duas subanálises, né, sobre a questão de falha concêntrica e não falha concêntrica, e também houve, praticamente, não houve a influência, não teve efeito diferente com ou sem falha, e ainda uma outra subanálise que foi feita era entre treinados e não treinados, não tinha estudo suficiente com treinados, então se limitou aos não treinados, que também não houve diferença. Houve um pequeno efeito de intervalo mais longo na medida do quadríceps. Tá? Então, como conclusão, sugere um pequeno benefício ao intervalo mais longo para a hipertrofia. Né? Então, isso pode ser principalmente nos braços e nas musculaturas das pernas. Né? Ainda, possivelmente, nós não temos influências da falha concêntrica e principalmente entre não treinados. E, por fim, ele coloca assim, então, com esses resultados, mostra que o posicionamento do National Strength and Conditioning Association, ele está inconsistente, né? Quando ele fala de 30 a 90 segundos, os resultados mostram que a força maior vai na direção de intervalos mais longos. Então, deixa eu voltar minha tela aqui com vocês, de forma muito simples, né, gente? Eu acredito que se você tem esse tempo, priorizar um intervalo mais longo garante que você vai conseguir ter uma recuperação melhor, trabalhar com um volume um pouquinho maior e, quem sabe, um resultado um pouco maior. Mas se você é um cara que está com pressa, não tem tempo, ou não gosta de treinar com intervalos mais longos, não há problema praticamente você fazer um treinamento com intervalos mais curtos, mas um detalhe, desde que você acrescente aí, quem sabe, uma série a mais para recuperar aquele volume que você perdeu por conta da fadiga entre as séries, tá bom? Gente, tamo junto aí, agradeço a todo mundo que está ajudando o Rio Grande do Sul e seguimos forte nessa tentativa de reerguer nosso estado. Tenho certeza que nós vamos conseguir, tá bom? Um abraço a todos, valeu!